Boa tarde, meu nome é Eunice Maria de Carvalho Mateus. Vamos dar continuidade ao processo de análise do trabalho final do curso de especialização em artes. O tema do meu trabalho é análise da metodologia dos professores de artes no Colégio Estadual Donias Lemos do Prado, ensino médio. Respondendo às questões propostas pelo professor orientador Paulo Petromílio, entendemos que este projeto vislumbra a importância da metodologia para o ensino de artes e como esta favorece para o desenvolvimento do educando, visando estimular a sensibilidade do aluno, incentivando-o a pensar, sentir e agir de maneira diferente, por meio do uso das diversas linguagens artísticas, buscando favorecer o desenvolvimento do potencial criador do indivíduo. Assim, analisamos que a arte tem uma grande importância na educação escolar e, em geral, ela tem função indispensável na vida das pessoas desde o início das civilizações, tornando-se um fator essencial de humanização. De acordo com Martins et al., 1998, página 57, cada um de nós, combinando percepção, imaginação, repertório, cultura e histórico, lê o mundo e o representa à sua maneira, sob o seu ponto de vista, utilizando formas, cores, sons, movimentos e ritmos cenários. Barbosa, sem data e sem página, compreende que o ensino da arte se desenvolveu sob a influência de John Dee. Suas ideias, muitas vezes erroneamente interpretadas ao longo do tempo, nos chegaram filosoficamente bem informadas através do educador brasileiro Anísio Teixeira, seu aluno no Teachers College da Columbia University. Anísio foi o grande modernizador da educação no Brasil e principal personagem do movimento Escola Nova na década de 1930. Assim, a arte no ensino tradicional era de forma fragmentada, com nenhuma relação entre prática e teoria, e que valorizava somente a técnica. Assim, com a proposta de criação dos parâmetros curriculares nacionais, a partir da LDB, a arte se fortaleceu na escola e torna obrigatória em vários níveis de educação básica. O ensino da arte no Brasil tem conseguido muitos avanços desde que se tornou obrigatório. Contudo, ainda é alvo de preocupação por parte daqueles que consideram importante, em especial pesquisadores da área da arte e educação. Observando nossa história de ensino e aprendizagem de arte na escola média, nota-se um certo descaso de muitos educadores e organizadores escolares, principalmente no que se refere à compreensão da arte como um reconhecimento humano sensível cognitivo, voltados para fazer e apreciar artísticos e para uma reflexão sobre sua história e contexto na sociedade humana. Isso tem interferido na presença com qualidade na disciplina arte no mesmo patamar de igualdade com as demais disciplinas de educação escolar. Brasil, 1999. Desta forma, congregando com esta vertente, compreendemos que o professor deve se conscientizar e combater a arte como conhecimento e reconhecer sua estreita relação com a realidade, o que não é tão simples, visto que
Mesmo sendo a arte uma manifestação cultural, é preciso situá-la num contexto histórico, social e político. Nesse sentido, Oliveira e Garcês, 2006, página 149, compreendem que a arte está em nossa vida. Ela faz parte do nosso dia a dia e necessitamos dela como forma especial de compreensão e de reconhecimento do fundo que nos cerca das pessoas, das outras culturas, de nós mesmos, de nossas emoções, de nossos medos, de nossas esperanças, de nossos desejos, de nossas possibilidades. A arte é linguagem da vida. É por meio dela e de seus símbolos que podemos compreender melhor a humanidade. A arte é uma das possibilidades que tem o educando de relacionar-se com o meio social de forma mais prazerosa. Assim, Barbosa, sem data e sem página, nos diz que a prática pedagógica no processo de ensino-aprendizagem em artes pode se configurar como um gênero de performances culturais, dada a natureza dos eventos rituais e cênicos que compõem a prática docente, a qual perfaz o suporte para exame da realidade socioeducacional. O estudo da arte contribui para a formação ética, intelectual, desenvolve a percepção estética dos educandos e provoca estímulos que geram diálogo com essa consciência. A arte abre caminhos e desenvolvimento cognitivo, exercitando também as redes neuronais e suas ativações. As investigações, as práticas e as experiências artísticas levam ao processo de construção de conhecimento. A arte não é somente executar, produzir, realizar, e o simples fazer não basta para definir sua essência. A arte é também uma invenção. Ela não é execução de qualquer coisa já ideada, realizada de um projeto, produção segundo regras dadas ou predispostas. Ela é um tal fazer enquanto faz, inventa e por fazer o modo de fazer. A arte é uma atividade na qual execução e invenção procedem pari passu simultâneas e inesperáveis, na qual o incremento de realidade e constituição de um valor original. Nela concebe-se executando, projeta-se fazendo, encontra-se a regra operando, já que a obra existe só quando é acabada, nem é pensável projetá-la antes de fazê-la, e só escrevendo ou pintando ou contando é que ela é encontrada, e é concebida e é inventada. Segundo Pareisson Apud Ferraz Cruzado, 2009, página 105. Nesse sentido, a arte educa como desencadeadora de autoconhecimento, influenciando conscientemente e inconscientemente a maneira de sentir e pensar, logo de racionalidade sobre caminhos da própria vida. Tal processo é uma das etapas importantes para a autonomia imprescindível na formação de um ser humano, inserido enquanto parte de uma sociedade, enquanto parte de âmbitos coletivos e sociais que se relacionam a todo tempo com a sua individualidade. A arte é uma área do conhecimento humano que pode abarcar linguagens diversificadas, que possuem histórias significativas em seus contextos, daí também sua importância no ensino. Segundo Barbosa, 2008, página 12, o ensino da arte possibilita questionamento
busca descoberta e desenvolvimento da capacidade crítica, elementos esses essencial e pulsantes que aguçam a percepção e ampliam a imaginação, e assim dinamizam a cognição, como adverte Eisner. Refinar os sentidos e alargar a imaginação é um trabalho que a arte faz para potencializar a cognição. Fica claro que o ensino de arte seja realmente discutido e trabalhado em sala de aula como parte integrante do currículo escolar. E para isso é fundamental e importante que o professor defina claramente os instrumentos metodológicos adequados no processo de ensino. Barbosa 2008 deixa claro que a metodologia como combustão do desígnio educativo caracteriza-se como base estrutural da trajetória desse processo em prol dos instrumentos que devem conceber a performatividade arte-educativas, uma vez que o método do professor se apresenta como eixo central para nortear atos pedagógicos. Assim, a terminologia metodologia se configura em método como um meio integrador mediador no processo de ensino-aprendizagem das artes. Nessa vertente, o ensino da arte como campo de conhecimento lida constantemente com o ato de pensar e representar informações. Essas informações precisam ser medidas pelo educador para a construção de conhecimento. Além disso, o educador deve ser estimulado não só a investigar com suas próprias informações, mas também forjá-las, desenvolvendo assim capacidades cognitivas através de experiências significativas. Nesta visão, Barbosa 2008, 100 páginas, nos reflete a pensar que na prática do ensino e suas relações metodológicas, o educador deverá ter como premissa abordagens de ensino de artes que promovam instâncias investigativas. Para tanto, considera-se que, quanto mais integrativo e significativo for o resultado instaurado na ambiência educativa por meio das abordagens metodológicas de mediação, menor deverá ser o nível de estranhamento e certamente de distanciamento que é da pessoa diante do que lhe é apresentado, permitindo-lhe impulsionar mais intensamente seus próprios perceptivos, reflexivo, crítico e autônomo para o objeto em questão, ou seja, para o objeto a ser indagado. Diante de tal indagação, analisamos que ensino significativo pode muito contribuir para o desenvolvimento dos educandos, não apenas para desenvolver habilidades e capacidades, mas principalmente para construir conhecimento e estabelecer processos de ensino-aprendizagem qualitativos. Dessa forma, a percepção recai sobre as metodologias de ensino utilizadas inadequadamente pelos professores, que permanecem vinculadas à preponderância de técnicas e práticas de ensino fragmentado. Nesse exposto, fica claro que Barbosa 2008, página 17, a arte e seu ensino desenvolve, por conseguinte, a capacidade cognitiva e, portanto, afetiva da pessoa, tornando-a capaz de atribuir significações, de lidar com a diversidade no percurso empírico de sua vida, pois somente a criticidade e a autonomia nos dão subsídios a interpretações esteticamente consumatórias. Atualmente, a abordagem mais contemporânea de arte-educação, na qual estamos mergulhados no Brasil, é associada ao desenvolvimento cognitivo.
Por meio dele se afirma a eficiência da arte para desenvolver formas sutis de pensar, de diferenciar, comparar, generalizar, interpretar, conceber possibilidades, construir, formular hipóteses e decifrar metáforas. Assim, vislumbramos que a disciplina requer conhecimento e preparo para que se possa inovar e ousar. Quando mencionamos a palavra ousar, significa que é possível, através da arte, que a criança manifeste seus sentimentos e ideias, aguçando sua imaginação e criatividade nos trabalhos artísticos, utilizando-se de materiais acessíveis à sua realidade e, assim, ampliando sua capacidade criadora. Barbosa, sem página, vai nos dizer assim, que a abordagem metodológica pós-modernas estão incertas como parte do processo de planejamento do ensino de artes, com o objetivo de instaurar um ambiente processual de ressignificação por meio de métodos de elaboração, estratégias para a aproximação e reelaboração dos significados entre sujeito e objeto. O objetivo é a transmutação de sujeito através de uma nova posição, que favoreça a ressignificação mediante o reencontro entre os sujeitos nessa instância indagativa. Fica claro que a prática pedagógica assegura o sentido da estreita relação entre ensinar, aprender, produzir e reproduzir, discurso entre escolarização e subjetividade, constituindo a metodologia de ensino no núcleo do processo institucionalizado de formação do indivíduo. A metodologia pode ser entendida aqui como um espaço especial de produção das subjetividades de sua adaptação e acomodação a partir de tecnologias que ditam, promovam, facilitam e fomentam os atributos de um sujeito, aluno ideal. Delineia comportamentos, atitudes, impõe conceitos e representações enquanto construção discursiva de certos significados, valores, validades e legitimidades que realizam diante de relações de poder. Segundo Ferraz e Fusari, 1992, página 69, ao tratar sobre a seleção de conteúdos em artes, e principalmente da postura do professor, evidencia que, para o desenvolvimento de um bom trabalho de artes, o professor precisa descobrir quais são os interesses, vivências, linguagens, modos de conhecimentos de artes, práticas de vida de seus alunos. Esse conhecimento imprescindíveis para a prática pedagógica serão a base na construção dos pilares para uma educação. Para o ensino de artes visuais, é fundamental o conhecimento das metodologias de ensino, sendo elas destacadas método comparativo, método multipropósito e a proposta triangular. Nessa visão, Barbosa, 1998, página 17, fala que a educação deveria prestar atenção ao discurso visual, ensinar gramática visual e sua sintaxe através de uma arte torna-se as crianças conscientes da produção humana de alta qualidade. É uma forma de prepará-las para compreender e avaliar todo tipo de imagem, conscientizando-as de que estão aprendendo com certas imagens. Assim fica claro que a proposta triangular de Ana May Barbosa gira em torno do conhecer, do apreciar e do fazer arte, privilegiando o fazer artístico, a história de artes entre si e a análise da obra de arte, fazendo com que as atividades de ensino de artes tenham mais significados para o educando,
Baseia-se no conhecer arte, o qual delimita o tempo, espaço e contexto em que a obra de arte está situada. O apreciar arte que permite a análise, interpretação e julgamento nas imagens observadas. E, por fim, o fazer arte que possibilita a construção significativa dos resultados, englobando as diversas linguagens artísticas. Já no método multipropósito, Saunders, 1971, explica que esse programa é desenhado para orientar no uso de reproduções como instrumento de ensino que vise a educação estética da criança, a percepção visual e a acuidade especial, a simbologia visual e verbal, as mudanças históricas e a autoidentificação. Apud Barbosa, 2007, página 51. Desta forma, Ana May Barbosa, 2007, identifica com esse método a reprodução de imagens em substituição à comum exposição de imagens por slides em sala de aula, o que é justificado pelo fato desse recurso distanciar a relação entre professor e aluno. Então, as imagens são apresentadas para a análise dos alunos, que, por sua vez, podem analisar a mais imagens em um ano, depois levando em consideração que se ele amadurece, a leitura será diferente de um ano para o outro, no exercício de descrever e interpretar detalhes visuais. Finalizando com o método comparativo, de acordo com Ana May Barbosa, no livro A Imagem no Ensino da Arte, 2009, página 45 e 46, onde divulga a proposta de Edmund Feldman. O desenvolvimento crítico para a arte é fundamental. A capacidade crítica se desenvolve através do ato de ver associado a princípios estéticos, éticos e históricos ao longo de processo de descrição, análise, interpretação e julgamento. Na perspectiva de Feldman, o método comparativo é importante para que os alunos façam leituras interpretativas, levando-se em consideração vários aspectos relacionados às perspectivas de apreciação artística no campo educacional, contribuindo assim para a formação crítica do aluno. Finalizamos compreendendo que é dever do aluno, do professor, não somente transmitir conteúdos, mas envolver o aluno em seu universo, exercitar a capacidade, estimular o pensamento crítico, tornar o ensino prazeroso, deixar nele um gosto de quero mais, estimular a capacidade criadora, conscientizá-lo como agente transformador da sociedade e, como tal, sempre será um aprendiz. Ana May Barbosa, 2008, página 82, diz que a arte não pode se tornar algo sem vida, mecânico, como tem ocorrido com o ensinamento em todos os níveis da educação. Cabe ao professor provocar interesse, curiosidade, entusiasmo, vontade de pesquisar, estímulo, amor pelo conhecimento e problematização do conteúdo, atitudes que na prática dificilmente acontecem, sempre ensinar e aprender. Obrigada.